Opa, Pedro Ponzo aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre super-heróis brasileiros, ou como o pessoal chama popularmente, heróis BR, tá? Então, é um tema que foi pedido por Deni Antônio, tá? Pelo Facebook, por um comentário do Facebook. Então, outras pessoas também perguntaram sobre quadrinho nacional, super-heróis brasileiros, e tem muita polêmica ao redor desse assunto, né? Gente que defende, gente que acha ruim, que acha feio, gente que acha melhor americano, gente que defende a todo custo. Então, é um assunto importante, tá? Para tratar. Então, eu vou falar sobre isso nesse vídeo, beleza? É o seguinte, eu quero começar esse vídeo analisando primeiro o conceito de super-herói. O que é super-herói, tá? De uma forma assim, a grosso modo, tá? Super-herói parece que é só um cara com um uniforme colante, que tem superpoderes e sai por aí batendo, defendendo o bem e a justiça, né? Então pode até parecer meio simplório, meio banal assim à primeira vista, mas muitos estudos, né, de sociólogos sérios, né, analisaram os arquétipos dos super-heróis, né, os tipos de super-herói, e eles viram que esses supers, eles têm muita coisa semelhante com deuses da mitologia, né? Então, o super-homem parece muito com Apolo, né, o poder de voar, super força. Então, grandes heróis, deuses da mitologia egípcia, greco-romana, mitologia nórdica. Então, tem muitas similaridades, né? Então, esse poder de ser super rápido. Então, alguns deuses tinham esse poder, né? Como Hermes. Então, assim, toda essa simbologia, né? Essa analogia entre deuses, né? Mitologias, contos heróicos com os super-heróis de hoje em dia é o que explica um pouco o apelo que eles têm, a força que eles têm, né, com as pessoas. Então as pessoas acham aquilo incrível, acham aquilo maravilhoso, acham aquilo assim, né, empolgante e tal, justamente por causa desse arquétipo do super-herói, né, do super-poderoso, né, que está na mente humana desde a antiguidade, né, dos deuses, dos heróis, dos magos, né, dos sacerdotes lendários, dos profetas. Então, todas essas manifestações de superpoderes que a gente encontra na história, inclusive na religião também, não só na mitologia, mas como na religião, tá, que é diferente de mitologia, a gente encontra esses seres superpoderosos e tal, né? Então, a gente pode considerar os super-heróis atuais como uma expressão de uma mitologia contemporânea, tá? No entretenimento. Então, um outro aspecto importante que eu quero abordar é o seguinte: é a questão dos super-heróis e da moralidade. Então, geralmente o super-herói ele representa o bem, né? Ele defende o bem, por isso que ele é chamado de herói, né? Porque ele luta pelo bem, pela justiça. Então, alguns super-heróis eles são bem tradicionalistas nesse sentido, como o próprio Super-Homem, né? Eles defendem o bem, são pessoas justas, então que tem aquela moralidade muito forte. Outros nem tanto, né? Como o Wolverine, por exemplo, que ele é super agressivo e que sai matando e que não sei o quê, mas aí adota a menininha, né? Tem aquele aspecto afetivo também, né? Tem um lado afetivo do Wolverine também. Porque no fundo ele é uma pessoa boa, apesar de todos os defeitos dele, no fundo é uma pessoa boa, por isso que é um herói. Então ele é um anti-herói, mas ele não deixa de ser uma pessoa boa que luta pelo bem, pela justiça e tal, mesmo matando e rasgando. Então essa comparação do super-herói e da moralidade é muito importante, porque gera o contraponto do vilão, né? O vilão ele tem um ideal diferente do herói, então eles são antagônicos nesse sentido. Mas esse conflito herói e vilão eu vou falar em outra ocasião, certo? Então, o super-herói americano, que é esse que a gente vê de Marvel, DC, ele tem uma origem assim bem antiga, lá nos anos 30, né? Dos anos 20 para os anos 30, onde começou essas revistas de super-heróis, comics, né? Mas assim, no pós-guerra,
houve um grande problema nos Estados Unidos com quadrinhos, que eu acho que vocês sabem, que havia muito quadrinho de terror, muito quadrinho de crime, então havia uma grande violência nos quadrinhos. Então houve um livro que é A Sedução dos Inocentes, que falava muito mal dos quadrinhos, dizia que pervertia a juventude e que não sei o que, e que incitava a criminalidade, a vagabundagem, não sei o que, não sei o que. Aí os americanos, eles caíram nessa, vamos dizer assim, né? E aí criaram um código que é o Comics Code Authority. Então esse é um código que regulava a publicação dos quadrinhos nos Estados Unidos. Então assim, esse código, ele obrigava as editoras a fazerem os quadrinhos dentro de um certo padrão, e esse padrão era super careta. Então era um padrão que obrigava as histórias em quadrinhos a serem ingênuas, a serem infantilizadas, a serem uma coisa simples, até simplória, né? Então esse código, ele obrigou os quadrinhos a seguir essa linha do super-herói mais clássico, mais bonzinho, aquela coisa mais caretona, tá? E isso teve um grande impacto no mercado de quadrinhos dos Estados Unidos, né? E do mundo depois, tá? Então, muito do que a gente vê nos quadrinhos desse lado mais ingênuo, mais infantilizado, ele veio desde essa época, né, do Comics Code Authority, que permaneceu, e de uns tempos para cá foi sendo quebrado, foram criados outros tipos de super-heróis e tal, mas assim, isso ficou muito forte, muito encruado assim, no mercado de quadrinhos americano, tá? Por isso que ele tem esse aspecto meio ingênuo, meio simples assim, né? Pelo menos no seu mainstream, né? Na sua linha principal, tá? Então assim, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu vou chegar nos heróis no Brasil, tá? O que acontece no Brasil? O Brasil, ele tem um relacionamento com os Estados Unidos de, como é que eu posso dizer, é quase de patrão empregado, né? Assim, é quase de senhor e servo, né? O Brasil, ele é muito submisso aos Estados Unidos, né? Economicamente e também culturalmente. Então esse relacionamento de dominação dos Estados Unidos, ele se reflete na nossa cultura. Então assim, o mercado de quadrinhos no Brasil, ele por muito tempo, ele foi assim, só uma absorção da cultura americana, né? Uma imposição, vamos dizer, dessa cultura americana, depois japonesa. Mas assim, isso é muito forte nos quadrinhos do Brasil, né? Essa presença do quadrinho americano é muito forte no Brasil. Então o que acontece? Isso fez uma influência muito grande em quem gosta de quadrinhos, em quem se optou por fazer quadrinhos. Então assim, muita gente sonha em fazer quadrinhos de super-herói para os Estados Unidos, porque é justamente o que eles gostam, o que foram criados, né? Aquilo que eles se acostumaram e aquilo que eles têm como referência de quadrinhos, né? Então isso não tem nada de errado, tá? Eu estou só falando que é um reflexo da situação sociopolítica, né? Econômica e cultural dessa relação Brasil e Estados Unidos, né? Aí uma coisa como o que aconteceu aí, por causa disso, muitos autores brasileiros resolveram criar os próprios heróis, né? Então os super-heróis americanos, eles têm uma influência muito forte no quadrinho nacional. E o que acontece? Os autores que absorveram isso, que vivem isso, que gostam disso, que essa é a expressão deles para quadrinhos, é o que eles gostam nos quadrinhos, é super-herói. Então naturalmente o pessoal quer criar super-heróis brasileiros. Ótimo, tudo bem. Agora sim, se você for ver muitos heróis brasileiros, tá? Eu tô fazendo uma análise super tranquila aqui, tá? Mas se você for ver de forma bem objetiva, muitos super-heróis brasileiros, eles têm uma similaridade muito forte com alguns super-heróis americanos. Então tem um que parece muito com Batman, tem outro que parece muito com Ciclopes, tem outro que parece muito com Super-Homem, tem outro que parece muito com outros heróis. Então
você vê similaridades muito fortes entre alguns super-heróis brasileiros e outros americanos, né, com a fonte original. E assim, qual o problema disso? O problema é que às vezes você quer criar uma história em quadrinhos e você se inspira tanto em um arquétipo, em um modelo americano já pré-estabelecido, que você deixa de olhar ao seu redor. Então, assim, o próprio Brasil, ele tem uma realidade urbana diferente, ele tem uma realidade social diferente, ele tem uma realidade cultural própria, ele tem uma identidade cultural própria, o Brasil, né? E muitas vezes isso não se reflete nos quadrinhos, né? Isso não se reflete na criação dos heróis brasileiros. Alguns sim, outros não. Né? Alguns você vê que o pessoal pegou da cultura e que coloca no contexto sociocultural brasileiro, e outros não, outros são só uma reprodução, uma adaptação de um arquétipo de super-herói que já está pronto e que já foi copiado ad infinitum. Aí a pessoa vai e recria aquilo ali, né? E fica muito parecido. Apesar disso tudo, certo? Isso não são todos, tá? Alguns eu estou falando, certo? Mas apesar disso tudo, né? Eu quero deixar pro registro aqui, tá? Que, na minha opinião, os quadrinhos de super-heróis brasileiros, eles são fundamentais para o desenvolvimento dos quadrinhos no Brasil, certo? Eles são fundamentais porque são autores que eles estão investindo naquilo que eles gostam, estão investindo naquele sonho, eles estão criando história em quadrinhos, estão colocando isso no mercado e estão inspirando as pessoas, e estão movimentando esse mercado. Então, os heróis BR eu defendo com toda a minha força, tá? E eu acho que eles são fundamentais para o desenvolvimento dos quadrinhos no Brasil, certo? Eles são uma peça fundamental, eles geram muitas parcerias, eles publicam um fanzine, nesse fanzine eles fazem várias participações especiais, então tiveram projetos já unindo vários super-heróis em um projeto só, em uma história só. Isso é ótimo porque gera parceria, gera enriquecimento desse universo, tá? Então, os super-heróis BR são fundamentais, são uma peça fundamental dos quadrinhos no Brasil. E eles devem continuar e devem crescer e se desenvolver ainda mais, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre os heróis BR, certo? Se você tem uma opinião diferente, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal também para ficar ligado em tudo que estiver saindo aqui, ok? Um grande abraço e até a próxima.